Graças ao Senhor por esse tempo tão especial que Ele tem nos dado aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias, vendo alguns textos, mas eu prefiro que prossigamos para ganharmos tempo, abrindo em Números capítulo 33. Então, creio que todos nós sabemos que o tema dessa série de estudos se inicia ali em 1 João capítulo 2, versículo 18, onde nós extraímos a frase: filhinhos, é a última hora. Apenas esta frase: é a última hora. Amém? Amém. Nós estamos estudando as 12 últimas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então vamos aqui em Números capítulo 33, a partir do versículo 34 diz: partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículos 41 e 42. Partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Somente até aqui. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda mais uma vez a oportunidade de extrairmos lições espirituais destes textos, lições que possam verdadeiramente nos encorajar em nossa peregrinação espiritual. Que o Senhor venha de maneira gloriosa nos ajudar a configurar toda esta história de Israel com os dias que nós vivemos. Alguns pontos não é necessário mais salientar, mas eu gostaria de mostrar pelo menos dois. Primeiro, que estas estações, essas 42 estações aqui de Números capítulo 33, elas são divididas em 5 sessões. Nós estamos considerando a última sessão, que vai de Abrona até os campos de Moabe. São 12 estações. 12 estações. O outro ponto é que essas estações, elas são estudadas para que nós possamos ter uma amplitude maior da revelação em pares. Então você tem que estudar Abrona e Ezion-Geber. Porque em Abrona, onde se inicia esta última sessão do estudo das 42 estações, essa estação fala de uma encruzilhada, porque é isso que esta palavra significa. Uma encruzilhada, onde várias vias se cruzavam. E a estação seguinte é Ezion-Geber. Este termo no hebraico fala da coluna vertebral de um gigante. Essas duas estações devem ser estudadas juntas. Depois nós temos mais 2 estações que vão nos mostrar lições preciosas: Cádiz e Monte Or. Ontem à noite nós estudamos Cádiz, e eu quero reiniciar a partir deste ponto, e depois Monte Or. Essas 2 estações precisam ser vistas juntas, porque Cádiz, a palavra Cádiz significa santo. Em Gênesis capítulo 14, o versículo 7, há um outro nome para Cádiz, que é En-Mispat. Este termo no hebraico fala de julgamento. Quando você olha de maneira contemplativa, você sabe que aqui Deus vai nos falar sobre aquele texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Se você estuda o contexto deste texto, que vai do versículo 12 até o versículo 19, de 1 Pedro, capítulo 4,
você vai perceber com toda nitidez que ali o Senhor está falando de provações. Ali o Senhor vai nos falar que a maneira como esse julgamento será determinado sobre o povo de Deus neste último tempo tem a ver com provas. Isto é, provas que vão definir o nosso caráter, o caráter da nossa fé. Onde a nossa fé, o nosso caráter espiritual, ele terá que ser provado. Não é um julgamento de reprovação, de condenação, mas é um julgamento, sim, corrijo aqui, não de condenação, mas de provações. Não é condenar, é provar. Então, muito cuidado ao examinar este texto, 1 Pedro 4,17. E ele pode ser facilmente entendido dentro deste contexto destas estações. E logo a seguir, depois de Cádiz, tem Monte-Or, onde nós temos o sepultamento, a morte, o sepultamento de Arão. E nós sabemos por que Arão ele morre e é sepultado aqui no Monte-Or. Deus vai dizer claramente, porque ele deixou de expressar a santidade de Deus diante de Israel, lá em Cádiz, juntamente com Moisés. Eles não puderam conduzir o povo para a terra de Canaã. Aí depois dessas duas estações, nós temos mais outras duas, que eu vou tentar, pelo menos, resumi-las hoje, que é Zalmona e Punon. O significado desses dois nomes no hebraico são sinônimos, porque Zalmona fala de pavor, de terror, de trevas, e Punon também fala de perplexidade, de trevas também. Então, essas duas estações, elas estão juntas, porque o que acontece em Zalmona, e Deus vai tratar duramente com o seu povo, porque aqui eles cometem um pecado gravíssimo contra a palavra de Deus. É claro que o pecado deles foi contra o maná, mas nós vamos entender qual é a relação disso nos nossos dias. E aquele tratamento duro de Deus vai se evidenciar em Punon. Então essa estação começa em Zalmona e termina em Punon. Aqui, irmãos, eu quero ressaltar o extraordinário trabalho do nosso irmão Wellington. Eu, sinceramente, eu já procurei e eu nunca encontrei um trabalho tão especial como esse. Porque tem algumas estações, mas não tem todas. Eu tentei, até o que eu trouxe para mostrar para vocês não chega nem perto desse. Ficou um trabalho excelente. Então, só para vocês terem uma ideia, eles saíram aqui de Ramsés. Então, eles vêm Ramsés, Sucote, aí eles passam aqui Etam, aí depois eles passam por Pirairote, aqui que eles atravessam o mar. Aí eles descem para Mara, aí vem aqui, seguindo até o Sinai, aí depois eles vão subindo, essa estação que eu quero mostrar para vocês. Ritma, é muito importante, porque algumas vezes, se você for estudioso sobre esse assunto, você vai ver muitas vezes dizer que eles estavam retornando para o Mar Vermelho, e a gente pode confundir com essa região. Mas escute, o Mar Vermelho também é esta parte. Essas duas partes, eles passaram pelo Mar Vermelho, e muitas vezes você vai ler que eles retornaram pelo Mar Vermelho. Então é essa região, tá certo? E aqui ele fez um trabalho que eu gostei muito, porque ele vai pegar algumas estações aqui. Aqui vai subindo, né? Então, essas estações foram as estações que eles ficaram andando em círculo. Tá certo? É muito importante você pegar esse ponto. Saíram de Ramsés, chegaram no Sinai. Aqui é a 12ª estação. Aí eles vão subir por Quibrote, Hatavá, Hazerote, aí vão chegar em Ritma, que é a 15ª. Essa estação é muito importante, muito significativa, porque foi justamente nessa região, e eles vão voltar por esta região. Está vendo Ezion-Geber? Então aqui foram onde eles subiram, e eles encontraram essa região de Ezion-Geber, onde tinham gigantes. E eles se acovardaram por causa desses gigantes. Eles não quiseram entrar por causa das cidades fortificadas.
Aí você sabe que aqui o Senhor os reprova, e esta velha geração, a que saiu de Ramsés no Egito, eles foram reprovados aqui em Ritma. Então eles ficaram andando em círculo aqui até toda aquela velha geração ser consumida pelo deserto. E a partir de Abrona, você está vendo aqui, interessante que você vai ver que aqui são várias vias que se cruzam nessa região. E aqui em Abrona, a nova geração, que é onde nós estamos estudando, eles vão tomar uma direção para Canaã. Então eles vão subindo, depois passando por essa lateral do Mar Morto, e aqui eles vão entrar pelo Jordão. Muito interessante. Eu, sinceramente, nem tinha pedido isso para o irmão, mas o trabalho dele foi tão excelente que eu estou abrindo esse parênteses para mostrar isso para vocês, porque ficou um trabalho muito especial. Muito obrigado, irmão. Então, meus irmãos e irmãs, nós estudamos ontem sobre Cádiz. Vamos continuar sobre essa estação e avançar, pelo menos até Zalmona e Punon. O que nós aprendemos sobre Cádiz? Os textos relativos à estação de Cádiz, ao Cádiz Barneia, está em Números capítulo 20, os versículos 1 a 13. Não carece vocês abrir, só vou citar. Nós sabemos que em Números capítulo 20, versículos 1 a 13, é esta região aqui de Meribá, aonde eles vão ser duramente provados pelo Senhor. Mas a prova de Deus aqui diretamente era em direção a Moisés e a Arão. Porque outrora o povo de Israel havia passado nessa região numa outra parte de Meribá. E aqui eles murmuraram. Então aquela questão das duas rochas. A primeira rocha, que foi ferida, ela foi ferida. E depois, nessa segunda rocha, a palavra aqui não é Tzur, como nós encontramos da primeira vez, quando eles passaram lá em Refidim, na 11ª estação. Eles passaram nessa região, então possivelmente em algum lugar aqui. Então nós temos essa região onde eles podem ter tido essa experiência dessa segunda rocha. E o Senhor vai nos mostrar algo muito interessante. Que embora o povo tenha murmurado, embora o povo tenha se levantado contra a autoridade de Deus na vida de Moisés e Arão, Deus vai tratar com estes dois vasos dele. E Deus trata de maneira dura. Por quê? Porque Deus havia dito para Moisés falar a rocha. E Moisés pegou o bordão diante do Senhor e ele bateu na rocha 2 vezes. Ele deixou de exaltar a glória e a santidade de Deus diante do povo. Por este ato, Moisés e Arão são repreendidos. E Deus diz para eles que eles não iriam conduzir o povo até a terra de Canaã. E Arão, ele é ceifado lá no Monte Or, que é a estação seguinte. Eu creio que tudo isso tem algo para nós, especialmente para aqueles que servem a Deus no ministério. Meus irmãos, nós precisamos entender a seriedade e a santidade de Deus. Todo o nosso serviço ao Senhor visa a sua glória e não a nossa. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. A obra de Deus não é a nossa obra. A igreja não é o nosso cabide de emprego. A igreja não é a extensão dos nossos anelos, sonhos, anseios. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o templo do Espírito. A igreja é a família de Deus. É um privilégio? Sim, mas uma responsabilidade. Nenhum governante deste mundo tem a responsabilidade de um servo de Deus que foi chamado para poder ministrar a sua igreja. Porque a nossa responsabilidade, ela tem consequências eternas. Nós tratamos entre Deus e Satanás, entre céu e inferno, entre vida e morte. Então não é brincadeira. Um médico pode errar numa cirurgia e o paciente pode morrer. Mas um servo de Deus, quando ele perverte o seu caminho,
quando ele deixa de se submeter à vontade de Deus e andar segundo a sua vontade, ele pode às vezes fazer perecer centenas de pessoas, corromper centenas e milhares de pessoas. E a Bíblia é muito severa em relação a isto. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo vai exortar que nesses últimos dias, alguns apostatarão da fé, por darem créditos, ouvidos a ensinos de demônios. Tem uma versão que fala assim: darão crédito a profissionais da mentira, que tem como único propósito enganar. Então é muito sério tudo isso, irmãos. Que o Senhor nos guarde debaixo da unção do seu Espírito. Que nós sejamos cuidadosos em todas as coisas. Que o Senhor levante homens com este coração diante dele, para ser apenas uma voz diante de Deus. Quando estava compartilhando ontem sobre Cádiz, o texto que amplia a nossa visão desta estação está lá em Números capítulo 13. Então aqui em Números capítulo 13 nós começamos a ler e depois fomos para Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 a seguir. E não podemos continuar por causa do tempo, mas aqui eu quero reiniciar. Números 13, versículos 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Quando nós lemos Números 13, versículos 1 e 2, fica explícito aqui que a ideia de enviar espias para a terra de Canaã partiu de Deus. Mas, como vimos ontem, em Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 19, nós vamos ver que esta ideia não era de Deus. Versículo 22 de Deuteronômio capítulo 1, vou apenas citar, diz assim: então todos vós chegastes a mim e me dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por qual caminho deveremos subir, e a que cidades devemos ir. Então você pega Números capítulo 13, versículos, escute bem, Números capítulo 13, versículos 1 e 2, e Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, aí você saberá que isso não partiu de Deus. Porém, como entender Números capítulo 13, versículos 1 e 2? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Salmos. Salmo de número 81. A partir do versículo 10. Observe esses textos. Meus irmãos, se você deseja estudar as 42 estações, eu vou te dar uma palavra de encorajamento. Seja muito cuidadoso com o significado dos nomes, procure encontrar os textos relacionados com cada estação e considere os salmos que vão te ajudar a interpretar essas estações. Por exemplo, o Salmo 78, é imprescindível entender esse salmo, estudar esse salmo para conhecer toda aquela peregrinação de 40 anos. Salmo de número 78. Existem muitas porções nos salmos relacionados com as 42 estações. Aqui nós temos Salmo de número 81, a partir do versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Olhe bem, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, e ele seguir os seus próprios conselhos. Este texto coloca para nós um fundamento, para entender, porque muitas vezes parece
que é Deus que está deixando, parece que é Deus que está conduzindo certas situações, Ele está permitindo. Nós iríamos ver isso com maior propriedade quando fôssemos estudar a última estação, Campos de Moabe, onde iríamos tratar sobre Balaão, o ministério profissional. É lógico que esse não é um tema. Campos de Moabe é uma estação que tem vários temas. Então iríamos ver isso com mais propriedade, mas eu quero fazer essa citação. Aqui vai nos mostrar claramente, não partiu de Deus, partiu deles. Deus os deixou andar na teimosia dos seus corações, das suas motivações. E se você souber do resultado de tudo que aconteceu aqui, você terá discernimento que Deus não iria colocar o seu povo dentro de uma armadilha. Porque você sabe muito bem que essa situação aqui é gravíssima. Como que Deus iria propor um caminho tão delicado, onde o seu povo seria reprovado? Deus é justo, irmãos. Deus é santo. Então você vai contrastar a experiência de Ritma com a experiência de Cádiz. Lá em Ritma, eles difamaram a terra. Eles foram incrédulos. Foram eles, e aqui dizem Deuteronômio, foram eles que disseram, mandemos homens. Moisés concordou, mas isso não partiu de Deus. Aí você sabe que aqueles espias voltaram, difamaram a terra, o povo começou a murmurar, a chorar, alguns disseram, levantemos outro capitão e voltemos para o Egito. Eles queriam dar as costas para Deus, estavam colocando a palavra de Deus em opróbrio. E aí a glória do Senhor apareceu, e Deus trouxe julgamento. Deus trouxe julgamento. Se você estudar o nome de cada um desses 10 espias, porque aqui estou excluindo Josué e Caleb, desses 10 espias, você vai ver nomes negativos, nomes que falam de covardia, de medo, de crítica, de falsidade, de hipocrisia, de dissimulação. O nome desses espias gira em torno desses assuntos. Então escute bem o que eu estou te falando, não foi de Deus. E você vai ver o que aconteceu depois disso. Aquela geração é toda reprovada. Então, por favor, aqui nós entendemos Cádiz. Porque este foi um ponto que os irmãos me perguntaram muito após a reunião de ontem. Como foi possível? Mas por quê? Aqui está a resposta. O mais duro juízo que Deus pode exercer sobre nós é quando Ele permite que nós andemos em nossos próprios caminhos. Então aqui Deus deixou que eles andassem segundo o conselho dos seus corações. E graças a Deus que nós temos esta porção no livro de Deuteronômio para nos desvendar o que realmente ocorreu aqui. Vamos avançar um pouco. Então vamos ganhar bastante tempo. Chegamos ao Monte Or. Eu vou apenas citar os textos relativos ao Monte Or, que está aqui em Números 33, versículos 37 a 40. Está assim: partiram de Cádiz, Números 33, versículos 37 a 40. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu a Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. No 5º mês do 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Imagina, irmãos, ele morreu bem no tempo de entrar na terra. Quantas coisas nós temos que aprender aqui, irmãos. Você vai ver em muitos lugares na Bíblia exemplos de pessoas que perderam a bênção assim, na fronteira. Na hora de poder receber a resposta de Deus, eles não tiveram paciência, eles fracassaram, eles erraram. Lembra de Saul, lá em Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, ele não soube esperar. A lição que eu tiro aqui, irmãos, para a nossa vida é: vamos ser fiel até a última hora. Não é momento de você olhar para trás.
Não é momento de você perder a visão celestial. Meus irmãos, procure entender algo. Nós somos pessoas que vivemos dentro do tempo. Nós somos pessoas de maneira natural. Nós fomos gerados dentro do tempo. Nossa mente natural, ela é limitada pelo tempo. Todo ser humano é assim, todo homem é assim, limitado pelo tempo. Nós somos aprisionados pelo tempo. E digo mais, o tempo é a menor partícula que compõe a eternidade. Você está entendendo? O tempo é uma partícula que compõe, que está dentro da eternidade. Mas o cristão, agora eu estou falando do homem espiritual. Nós somos seres naturais, mas somos seres espirituais. No nosso espírito, está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então, diferentemente de qualquer pessoa natural, nós temos que pensar de maneira espiritual. Nós temos como raciocinar dentro da esfera eterna. Você sabia disso? Este é o nosso grande problema, esse é o nosso grande dilema. É que nós muitas vezes traduzimos as coisas espirituais de maneira natural. Nós trazemos as coisas espirituais e procuramos defini-las de maneira natural. Isso é um erro crucial. Você não pode cometer esse erro. Colossenses capítulo 3 diz que nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que buscar as coisas do alto. Efésios capítulo 1 e o versículo 20 diz que Cristo ressuscitou e assentou nos lugares celestiais. Efésios 2,6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Se é verdade que Cristo está nos lugares celestiais, sentado no trono de glória, também é verdade que eu e você estamos nele. Por que estamos nele? Porque Ele nos abriu um caminho. A eternidade está dentro de nós. Jesus disse para aquela mulher samaritana, lá em João 4, se ela cresce nele, no seu interior, ia formar rios de águas vivas que saltaria para a vida eterna. Ele vai interpretar isso de maneira gloriosa, no capítulo 7, do mesmo Evangelho de João, a partir do versículo 37, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí você abre Apocalipse capítulo 22, diz que do trono de Deus flui um rio de água cristalina. Irmãos, a hermenêutica nos proíbe de forçar os textos, de criar imaginações, ilusões, ou seja lá o que for. Nós precisamos concordar com aquilo que a Bíblia diz. Se o Senhor Jesus está falando de um rio que tem uma natureza eterna, um rio que salta para dentro da eternidade, e Apocalipse 22 está dentro da eternidade, lá nós encontramos um rio, lá não tem rios, só tem um rio. Se tem um rio que salta daqui para lá, a sua fonte está no trono de Deus, então aquele rio sai do trono de Deus e vai para dentro de nós. Então você entende, Eclesiastes 3,11, a eternidade já está dentro de nós. Aí você pode perguntar, irmão, mas por que eu não sinto isso? É porque você só pensa nas coisas espirituais de maneira natural. É porque você só consegue ir aonde os seus olhos alcançam. Porque no segundo a vida natural, nós só conseguimos enxergar e pensar de maneira finita. Ou você consegue olhar de maneira infinita? Ninguém. Mas, irmãos, quando você entende a visão celestial, e por causa da visão celestial, você começa a ver de maneira eterna as coisas. Veja, quando Paulo, ele ouviu Jesus dizer assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Como que ele ouviu isso? Ele ouviu isso de maneira eterna, de maneira infinita. O que ele ouviu produziu uma visão. E a visão que ele teve foi infinita, foi eterna. Ele não viu apenas um homem. Ele não viu apenas um homem. Ele viu um cabeça que estava no trono e um corpo, que todos nós. Ele viu que Cristo e a igreja formam um corpo, um homem corporativo. Você consegue entender? Porque aquilo que ele ouviu produziu uma visão eterna. Eu falo aqui para vocês, irmãos, nós temos que sair da dimensão das aparências. Nós temos que
pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver conectado com aquilo que é celestial. Porque se nós começarmos a medir as coisas, a avaliar as coisas, a julgar as coisas de maneira natural, nós nunca poderemos exercer a fé genuína, verdadeira. Mas quando você sai desse natural, você entende que o Espírito de Deus, como um rio de água viva, ele está dentro de você, ele te conecta com o trono. Hebreus 10:19 diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, do capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, é o mesmo tabernáculo do capítulo 1, do capítulo 8, os versículos 1 e 2 de Hebreus, o tabernáculo celestial, que não foi feito por mãos humanas, porque é um tabernáculo eterno, nós podemos entrar. A compreensão disso muda todo o nosso universo, muda todos os nossos conceitos. Aí você olha para essas verdades, e você começa a interpretá-las segundo a mente de Deus. Você começa a entender tudo isso de acordo com a mente de Deus. E você vai entendendo o que Deus está fazendo com você, o que Deus está falando, o que Ele está requerendo, aonde Ele está te conduzindo. Ele está mostrando aqui lições que eles passaram. No Monte Hor, Arão foi reprovado, Arão foi sepultado. Mas o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós o seguinte: meus filhos, vocês estão vivendo um momento delicado da vossa jornada, especialmente vocês, que são ovelhas de frente, como foram Moisés e Arão. Cuidado em conduzir o povo, o cajado não é vosso, o cajado é meu. Vocês não estão aí para tomar o lugar do meu filho, vocês estão aí para serem usados pelo poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para glorificar o meu filho, porque ele é o cabeça da igreja. A igreja é dele, a igreja é o meu santuário, a igreja é minha família. Vocês não podem deixar de me glorificar. Procure viver uma vida escondida na cruz. Sejam servos, não sejam donos. Isso, irmãos, esmaga o nosso ego. Isso nos liberta de qualquer pretensão maligna, humana, em nosso serviço espiritual. Esta é a lição do Monte Hor. Então há muito o que se dizer aqui. Nós vemos um homem que foi reprovado. Os textos que estão relacionados ainda a essa estação do Monte Hor, a 34ª estação, é Números capítulo 20, e vai dos versículos 22 até o capítulo 21, versículo 3. Eu vou ler, que diz assim: então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, no Monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Lembra isso? Muito sério tudo isso, irmãos. Sempre que perdemos a sobriedade e a seriedade no nosso serviço, irmãos, nós afrontamos a santidade de Deus. É isso que vai nos ensinar essa estação do Monte Hor. Que Deus coloque em nós um profundo zelo pela sua palavra, pela oração. Que Deus nos ajude a exercer o ministério segundo a vontade de Deus, segundo a inspiração do Espírito. Que Deus nos ajude a isentar o nosso coração. Que Deus nos guarde de sobrepujar os nossos irmãos. Que Deus nos ajude a viver uma vida de companheirismo com aqueles que o Senhor nos deu para poder servirmos juntos. Nós precisamos ver aqui dois textos, eu vou citar, e aqui nós já vamos para Zalmona, e aqui com certeza iremos para a parte final desses estudos. O primeiro texto que eu quero deixar para vocês está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. 2 Coríntios 10, 8 está assim: Paulo está dizendo: porque se eu me gloriar um pouco mais, olha o que ele diz, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade,
É importante você ver o cuidado de Paulo aqui nessas palavras. A qual o Senhor nos conferiu para edificação. Veja que coisa linda. A autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição vossa. Não me envergonharei. Então Paulo está dizendo aqui que a autoridade que ele tinha quanto ao seu ministério, a todo o serviço que Deus lhe confiou, é para a edificação e não para a destruição. Isto aqui coloca um ponto extremamente significativo. Quando o ministério cristão, ele não coopera na vontade de Deus, na inspiração do Espírito para a edificação, consequentemente ele é um ministério de destruição. Significa, não existe três alternativas para o ministério cristão. Ou é para edificação, ou é para destruição. O outro texto está no capítulo 13, 2 aos Coríntios. Versículo 10. Ele diz, portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para vos destruir. Amém? Então agora, meus irmãos, vamos avançar para Zalmona. Essa estação é muito importante. Lembre-se, saíram de Cádiz, passaram pelo Monte Or, aqui não podemos falar muito, e chegaram em Zalmona. Zalmona é a 35ª estação. Então nós vamos juntar Zalmona e Punon, essas duas estações. É claro que não tem como aprofundarmos os detalhes, mas pelo menos em alguns pontos essenciais. Os textos relativos a Zalmona se encontram aqui em Números capítulo 21. Então, por favor, voltemos para Números capítulo 21. Vamos ler os textos relativos a Zalmona. Zalmona significa escuridão, trevas, sombra da morte. Sombra da morte, trevas, escuridão. Vamos lá. Números capítulo 21, versículos 4 a 9, porque até o versículo 3 ainda estava falando do Monte Or. Então veja isto. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Aí aqui vocês vão ver, é por aqui, é nessa região do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente. Essa palavra impaciente é muito importante. Desgostoso, desanimado. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Está vendo aqui, irmãos? Vamos com cuidado. Olhe o versículo 5. Fastio, essa palavra é uma palavra pesada. É abominar, sentir repugnância, aversão. Aversão, nojo. Estão dizendo, nós temos nojo desse maná. Imagine, irmãos. Isto é Zalmona, vale da escuridão. Oh, irmãos, isso retrata muito bem este tempo de apostasia, onde tem ocorrido tanto desânimo, onde tem ocorrido uma extrema frieza, onde o povo está tão impaciente, o povo tem perdido o ânimo, amor pela palavra. A palavra está sendo ministrada entre nós, mas não existe um ânimo, não existe um apreço, não existe uma fome por ela. Nós gostamos, no sentido de uma avaliação meramente positiva, não é um amar profundo, não é um desejar ardente. Nosso amor pela palavra de Deus é uma coisa extremamente superficial, não é profundamente relacional. A igreja do Senhor Jesus, esse tempo, ela tem dado as costas à palavra do Senhor.
Muitas vezes o nosso amor pela palavra de Deus visa a mera curiosidade, especulação, entretenimento e nunca relacionamento. Lemos a palavra de Deus não é para ter experiência com Deus, muito mais por curiosidade, especulação. Isso é sério. Aqui está falando do maná. Do maná. E isso vai nos mostrar, este tempo sombrio aqui de Zalmona, nos fala da apostasia. Escute isto, apostasia, a indiferença, a frieza. E digo para vocês, não existe uma outra área onde nós possamos expressar a nossa indiferença, a nossa apostasia. Não existe uma outra área que possa mostrar o quanto o povo de Deus está distante do verdadeiro mover de Deus quanto ao nosso relacionamento com a palavra, o nosso relacionamento com a oração, o nosso relacionamento de comunhão. Isto é muito grave. Deixe-me mostrar algo para vocês acerca disso aí, maná. Se você estudar lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4, o povo de Deus estava lá no deserto de Sim, era a 8ª estação. Aí Deus vai lhes dar o maná, porque aqueles estavam murmurando também. Eles ficaram murmurando, e a resposta de Deus não foi condenação. Você fica impressionado com isso. Aquele povo estava murmurando, querendo voltar para o Egito. Que tristeza é essa, irmãos? Como é possível nós chegarmos até aqui, na expectativa de que o Senhor está voltando, vendo as profecias se cumprir, vendo a convulsão social, política, mundial, e muitos cristãos estão anelando o mundo, muitos cristãos estão presos pelo mundo. Hoje a grande crise é não tenho tempo, hoje a grande crise é transtorno de ansiedade, hoje a grande crise é que as pessoas não conseguem entender uma tristeza profunda que invade de maneira inesperada sua alma. Isso chama-se depressão, um choro sem causa, uma angústia, uma tristeza intermitente, parece que a dor não acaba. As pessoas estão assim, eu não estou falando de ímpios não, eu estou falando de cristãos. Cristãos. Não tem muitos dias, um casal muito precioso, muito querido, uma família linda, e eles foram até a nossa casa e tiveram um tempo conosco. E em determinado momento aquele casal compartilhou algo muito sério. Aquele irmão, ele percebeu que a sua filha mais velha estava com um comportamento estranho, e ele tentou de todas as formas, e não conseguia entrar na mente dela. E aconteceu que eles tiveram que reformar o apartamento e foram morar dentro de um quarto de hotel. E naquele quarto de hotel foi que ele percebeu quão distante ele estava da sua filha. E em determinado momento a filha teve uma crise de choro, de modo que ele não encontrou palavras para falar nada a ela, apenas a abraçou. E ela chorou durante muito tempo. E ela disse assim para ele: papai, eu tenho pensado todos os dias como eu vou me suicidar. Ele disse: meu irmão, foi a primeira vez que eu senti o chão abrir e eu descer para um buraco que parecia que não tinha fim. E quando ele procurou estudar isso, junto com a sua esposa, ele foi descobrindo que existem grupos de WhatsApp, onde as pessoas aprendem a suicidar, onde jovens, crianças, adolescentes estão sendo estimulados ao suicídio. Vocês estão entendendo isso? Aí ele ficou se perguntando como pode, domingo a domingo, quantos estudos, quantas palavras. E ele começou a ver ele mesmo, ele disse: a culpa é minha, porque eu não ia e não levava a minha família, eu ficava preso no trabalho, eu não tinha tempo, eu não procurei a comunhão dos irmãos, eu me isolei da palavra. É isso que Satanás faz. Ele vai nos isolando, ele vai preenchendo o nosso tempo com coisas óbvias.
é o nosso trabalho. Essas coisas vão entulhando e você não vai tendo discernimento. Um espírito oculto, silencioso de ganância, de ter. Percebe isso, irmãos? E você fica, eu quero. Entre o querer e o fazer, a gente não faz nada. Tem um oceano que divide o nosso querer e o fazer. E Satanás atua aí dentro. E quando você vê, você está dentro de uma prisão que você não sai. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor abra os nossos olhos nesta hora. Que o Senhor possa nos ajudar a ver o quão distante talvez você esteja da comunhão dos santos, da palavra de Deus. A palavra de Deus perdeu sentido para você. Você lê a Bíblia e diz, eu leio e não sinto nada, mas como vai sentir com a mente cauterizada? Como você vai sentir algo de vida, de poder, de alegria, de gozo, de viva esperança, se sua mente é uma mente controlada pelos padrões do mundo? Você está perdendo a realidade da eternidade. O mundo está se tornando um lugar tão confortável para você. Você está cheio de projetos da sua mente, você está cheio de visões para a sua vida, para a sua família. Eu te pergunto, aonde você vai passar a eternidade? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Lembra daquela parábola que o nosso Senhor contou? Daquele rico insensato? Meus irmãos, aqui está Zalmona, sombra da morte. Salmo 91, irmãos, é um salmo que nós precisamos interpretá-lo à luz desse tempo que nós estamos vivendo. Porque o cristão que olha para o alto, porque o Senhor diz assim, quando vedes todas essas coisas acontecer, erguei as vossas cabeças. Isto é, olhe além da eternidade, ou além do tempo, vá para dentro da eternidade, busque as coisas do alto, busque as coisas celestiais. Essa é a hora, irmão, de alimentarmos o nosso coração com aquilo que é celestial. Existe um tabernáculo celestial com a porta escancarada para nós, onde nós somos convidados a entrar com ousadia. Ousadia, você não precisa ter medo. Você não precisa se sentir desencorajado, porque há um sumo sacerdote que intercede por você, para que você entre. Ele intercede para que você não fique na periferia. Então, meus irmãos e irmãs, aqui em Êxodo capítulo 16, versículo 4, no deserto de Sim, 8ª estação, foi quando Deus derramou o maná. Deixa eu colocar alguns textos, só para vocês anotar, não tem como nós ir lendo cada um, apenas 5 textos sobre o maná. Vou fazer a citação de Êxodo 16, 4, que diz assim, eis que eu farei chover pão do céu. Ah, que lindo, irmãos. Isso é lindo. Sabe o que significa isso? Quando aquele povo estava murmurando, quando aquele povo estava dizendo, vamos voltar para o Egito, estavam cansados, estavam desanimados, porque é isso que Satanás está fazendo com você. Meu irmão, minha irmã, responda aí para você mesmo. Você não está se sentindo cansado? Mente cansada, corpo cansado. Você só chega em casa, a única coisa que você quer é o controle da TV, a cama, deitar no sofá, um desânimo. Eu quero te falar que isso é espiritual. E você vai dizer, não, irmão, não é não, meu trabalho está aumentando. É espiritual. É espiritual. Não, irmão, mas o trabalho está terrível. É espiritual. Porque o que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu tenho certeza que você vai conhecer irmãos que trabalham muito mais pesado do que você. Do que você. E eles estão com a cabeça erguida. Eles estão alegres, motivados, felizes e encorajados. E você está desanimado. O seu homem exterior, como diz Paulo, lá quando ele faz toda essa exposição, lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, quando ele começa a fazer isso a partir do versículo 8, aí ele vai descer até o capítulo 5, versículo 7. Então, quando esse nosso homem exterior se corromper, se degradar,
sofrer abalos, ele diz assim, nós temos um homem interior, nós temos um tabernáculo interior, nós temos um espírito, é ali que Deus fala, é ali que Deus revela, é ali que Deus constrange, é ali que Deus mostra a sua face, é ali que o seu espírito nos renova. Você está entendendo, irmãos? Então o que está acontecendo hoje é porque as trevas destes dominadores, deste mundo tenebroso, está nos pressionando por todos os lados. Existe uma força maligna operando de maneira sutil e invisível neste mundo. Você vai ver como essa coisa do mundo virtual está absorvendo o nosso tempo, está destruindo os nossos afetos. As pessoas estão mais frias, mais indiferentes, não sabem por quê. As pessoas estão dentro da própria casa, parece que vivendo em continentes diferentes. Os afetos estão se perdendo, a proximidade, o carinho, todas essas coisas estão se tornando sentimentos distantes, frios. E por quê, irmãos? Será que precisamos que especialistas nos digam o que está acontecendo? Não. Precisamos olhar para a palavra de Deus. Aquele povo estava dizendo, vamos voltar para o Egito, estamos cansados disso aqui. Moisés nos trouxe aqui para morrer. Mas Deus não faz isso, irmãos. Eu quero te falar algo. Talvez você olhe aqui para Ritma e vê Deus reprovando este povo. Deus reprovou este povo e disse que eles iriam morrer no deserto. Mas só que quando você chega no deserto de Sim, eles haviam afrontado o Senhor e não era a primeira vez. Não era a primeira vez que eles afrontavam o Senhor. Este era um povo obstinado a dar as costas para Deus. Eles zombavam da presença de Deus, eles zombavam da palavra de Deus. E aqui no deserto de Sim, sabe o que Deus fez? Quando aquele povo estava querendo dar as costas para Ele, Deus abre os seus céus e derrama pão. Pão do céu. Vou te contar algo, se você observar os textos, a Bíblia diz que o maná caía da seguinte forma: Deus mandava uma relva sobre aquela areia do deserto. Quando todo o deserto estava tomado, todo aquele deserto estava tomado daquela relva, o maná caía sobre aquela relva para não tocar na terra. É um detalhe pequenininho, mas você não pode deixar passar despercebido. Aquele maná caía, ficava protegido. Que coisa linda, irmãos. Que preciosidade era isso. Deixa eu ler os textos que eu lhes prometi. Números 11:7 diz assim: era o maná, Números 11:7, era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do bidélio, era como que uma resina transparente, um pouquinho amarronzada, mas transparente, entende? Quase escurecendo para o marrom. Esse é o bidélio, é uma figura. Então era uma coisa quase que indescritível, percebe? Números 11, versículo 9, quando era de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná, que eu acabei de lhes dizer. Aí Deus derramava um orvalho sobre todo o arraial, onde estava o povo de Israel, e vinha o maná por cima. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 diz: Ele, o Senhor, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Aí ele vai dizer, para quê? Qual era o propósito de Deus ter sustentado Israel com maná? Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você vai ver que a íntima relação que existe entre o maná e a palavra de Deus. Eles talvez não entendessem tanto o maná, porque para eles era literal. Porém, quando nós olhamos, para nós o maná não era literal. Maná é simbólico, é um símbolo da palavra de Deus. Compreende? Então precisamos avançar um pouco. Versículo 16 ainda de Deuteronômio 8. Deuteronômio 8:16.
que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, afinal, para te fazer bem. Está vendo que coisa linda? Para te humilhar. E o que é isso, irmãos, do ponto de vista da interpretação e da aplicação? Porque humilhar aqui não é envergonhar. Porque quando Deus nos quebranta, Ele quer que nós venhamos adquirir uma virtude que não é natural do nosso ser, a humildade. E o que é humildade? Humildade é os traços da beleza e da santidade do nosso Senhor Jesus. Lindo isso. Aí diz, para te provar, afinal, para te fazer bem. Ele te alimentou com maná, Ele te sustentou com maná. Que coisa linda. Ele fez tudo isso, foi para que você pudesse ter humildade. Ele fez isso para provar você. Como assim, irmãos? Deus estava dando maná para humilhar eles? Não, não é isso. Mas quando você extrai a beleza desse texto, é de assombrar. Quer dizer que tudo que Deus faz na nossa vida, Ele tem um propósito em Cristo. Tudo que Deus nos dá, tudo que Ele faz, seja no sentido de nos quebrantar, de nos provar, de nos levar ao sofrimento, seja o que for, que não é o caso aqui, porque o maná não era sofrimento. O maná era um derramar de graça, de misericórdia. Ele diz assim, que tudo que Deus faz para nós, irmãos, é para que a beleza da santidade de Cristo possa ser transmitida para dentro de nós. O que quer dizer que quando eles comiam o maná, é como se Cristo estivesse sendo derramado para dentro deles. O que significa é que quando a palavra de Deus está sendo ministrada a nós, ela é como maná, ela está formando Cristo dentro de nós. E por isso que Satanás trabalha tanto para nos tirar da palavra de Deus. Seja a palavra, o perigo de nós agirmos de maneira intelectual, o perigo de nós agirmos de maneira religiosa, o perigo de nós agirmos apenas de maneira meramente sentimental com a palavra, e não deixar que ela faça o trabalho que tem que fazer, que seja para nos provar, ou que seja para formar Cristo, ou derramar de Cristo. O importante é que nós venhamos nos render e dizer a Deus, fala, Senhor, fala comigo, entra dentro da minha vida com a Tua palavra, entra nos porões escuros, arranca o que tem de ser arrancado, transforma, Senhor, liberta, Senhor, quebra as cadeias que me prendem, julga o meu coração com a Tua palavra, sonda-me com a Tua palavra, lança luz no meu coração pela Tua palavra, porque ela é luz, ela é lâmpada. Entende, irmãos? Sabe o que o povo está dizendo? Temos nojo disso. Nojo de quê, irmãos? De Deus falar conosco? Nojo de quê? Do Senhor mostrar sua face na sua palavra? Nojo de quê? Porque se o maná é uma figura da palavra de Deus e Cristo é o Logos de Deus, onde isso vai dar, irmãos? Se Cristo é o falar expresso, vivo e real de Deus, é a palavra que encarnou, é o verbo que encarnou. Por que Ele é o verbo? Porque Ele é o falar de Deus, todo o falar de Deus está nele. Quando Deus disse, haja luz, João 1 vai dizer assim, sem Ele nada do que foi feito se fez, porque Ele é o verbo de Deus. E esse verbo não apenas criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Percebe? Porque Ele é a causa, Ele é a razão de todas as coisas. Esse verbo de Deus, Ele estava com Deus. Isto é, Ele é co-inerente com Deus. O verbo era Deus, Ele é co-inerente com Deus. Ele estava com Deus, Ele é coexistente com Deus. Essa é a sua palavra. Quando qualquer um de nós, ungidos pelo Espírito Santo, pregamos esta palavra, nós não estamos simplesmente transmitindo mero conhecimento. É uma palavra de vida, porque essa palavra que está vindo hoje, para nos curar, para nos transformar,
para falar a vontade de Deus, para corrigir, também poderá ser a palavra que amanhã pode nos reprovar no tribunal de Cristo. Porque o nosso Senhor, quando Ele enviou os seus discípulos, de 2 em 2, Ele disse: aquela aldeia que não vos receber, saiam dela, sacudam a sandália dos vossos pés, porque aquela poeira vai falar muito alto no dia do juízo. Oh, irmãos, que nós possamos nos render à voz do Senhor. Olha o que aconteceu em Zalmona. Temos nojo do maná. Deixa eu terminar de ler os textos. Salmo 78, versículo 24. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los. Ele lhes deu cereal do céu. Lhes deu cereal do céu. Então, quando eles diziam assim: temos nojo deste pão vil, eles estavam dizendo: temos nojo dos teus cuidados, temos nojo das tuas misericórdias, temos nojo do teu trabalho misericordioso sobre nós, teu trabalho de amor, temos nojo de tudo que tu és para nós. Que rejeição, irmãos! O Senhor enviou serpentes abrasadoras. Isso aconteceu em Zalmona. Mas logo em Punon, sabe o que aconteceu? Quando o povo começou a clamar a Deus que tirasse aquela serpente, Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal. E todos que olhar para essa serpente, todos que olhar para esta serpente, serão curados. E assim ele fez. Aí depois nós descobrimos, irmãos, que essa era uma teofania de Cristo, uma extraordinária teofania de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quero terminar por aqui. Pedir que o Senhor continue falando a todos nós, os abençoando, encorajando vocês a estudar essas estações, especialmente essas 12 últimas. Se o Senhor um dia permitir, podemos prosseguir a partir desse ponto que paramos, mas que seja segundo o tempo e a vontade dEle. Mas a minha expectativa é que tudo que tenha sido ministrado até agora, ou foi ministrado até agora, seja de grande ajuda para esta Assembleia, para todos nós. Que o Senhor possa nos corrigir, que Ele possa nos encorajar, que o Seu Espírito venha nos ganhar de tal forma a dar-nos discernimento desta hora, ajudar-nos a ver toda a atmosfera que está em volta da nossa vida, do nosso lar, do nosso trabalho. Que o Senhor nos ajude em todas as circunstâncias, para que venhamos levantar a nossa cabeça, e não dizer um maranata retórico, mas um maranata cheio de alegria e de amor, de grande expectativa, um maranata consciente, de quem está andando na luz, não de quem está andando em trevas. Alguém que sabe a que hora está desta noite, desse tempo escuro que nós estamos passando. Essas estações têm muitas lições, como por exemplo, entender que a estação de Zalmona, esse tempo de apostasia, de desprezo à palavra de Deus, essa hora escura que a igreja está passando, mas que também, irmãos, o Senhor tem nos dado luz, o Senhor tem nos dado sua palavra, o Espírito Santo não tem nos deixado. Que alegria é para mim e para você hoje poder ouvir essa palavra, ler esses textos e ser encorajados, para que nós avancemos. Não vamos deixar, irmãos, que nada deste mundo e que Satanás utilize qualquer coisa para nos aprisionar. Vamos deixar todas essas coisas que tenazmente nos assedia e vamos correr para a carreira que nos está proposta. Que nós venhamos olhar como aquele povo olhou para aquela serpente. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos olhar para ele, vamos colocar os nossos olhos nele, que nós temos uma mentalidade governada por aquilo que é eterno e não por aquilo que é temporal, porque isso vai nos encher de uma viva esperança. Então que Deus vos ajude, irmãos, que Deus continue falando de maneira muito especial a todos nós. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus,
Senhor, só Tu, através do Teu Espírito Santo, para nos ajudar nesta hora, Senhor. Diante de tudo que nós temos recebido aqui, de tudo que nós temos ouvido, Senhor, nós necessitamos que o Teu Espírito Santo aquiete o nosso coração aos Teus pés, e que Ele possa nos habilitar a extrair a vida da Tua palavra para nós, porque precisamos tanto, Senhor. Vivemos um momento tão confuso, há tanto desânimo, Senhor, há tantos que estão desencorajados, desanimados, há tantos que estão escravizados por opressões, por depressões, ansiedade, esses transtornos, Senhor, que está destruindo muitos lares, muitas vidas. Satanás tem procurado também destruir o Teu povo, mas nós estamos debaixo das Tuas potentes mãos. Nós estamos debaixo da nuvem da Tua misericórdia. E nós confiamos que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai concluir até o dia de Cristo. Então nós Te rogamos, Senhor, que esta palavra venha nos fortalecer, Senhor. Que esta palavra venha penetrar de maneira poderosa e profunda no nosso coração. Fala com a Tua igreja aqui, Senhor. Fale com cada um de nós aqui, Senhor. Nós Te rogamos, nós Te pedimos, no grande nome de Jesus. Amém.